da nossa exposição nós vamos mencionar aí outros textos. Nosso objetivo é tratar das últimas 72 horas de Judas, o traidor. Esse é o tema da nossa mensagem. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versos 1 a 25. Diz assim a palavra de Deus: Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Oremos. Senhor, instrui-nos agora, Deus, através da Tua palavra. Que não haja nenhum impedimento, ó Deus, e que o Teu Santo Espírito possa falar poderosamente, ó Deus, através desse texto. Que as lições, ó Deus, destacadas aqui, ó Pai, possam ser plenamente aplicáveis aos nossos corações. E que assim, Deus, o Senhor transforme a nossa vida, o nosso ser, para que nos aproximemos mais e mais do Senhor e desta forma glorifiquemos ao Teu santo e augusto nome.
ouve a nossa oração, Deus, e nesta hora, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho aprendido, ao longo da minha caminhada, que aquilo que nós fazemos de bom, de aceitável, de plausível em favor dos outros, pode ser esquecido e desprezado por uma simples atitude nossa. Não há dúvidas que para você construir um relacionamento, exige de cada um de nós determinação, empenho. Construir um relacionamento exige perseverança, resignação. Porém, destruir o que se constrói pode ser rápido e sem muito esforço. Pense, por exemplo, na questão do casamento. Pense na relação entre marido e mulher. Construir um casamento é uma tarefa árdua, alcançada ao longo dos anos, não apenas com palavras, mas acima de tudo com atitudes. Porém, para destruir um relacionamento construído ao longo dos anos, não é preciso muito esforço. Basta uma palavra. Há não muito tempo atrás, um fuzileiro americano que participou de uma operação que, segundo dizem, matou um importante terrorista, ele foi recebido pelos americanos com honras pelo mérito alcançado. Mas, por causa da publicação de um livro, onde este fuzileiro contou ali detalhes daquela operação, ele passou a ser visto não mais com bons olhos. De herói, ele passa a ser um traidor. De um homem honrado por aquela nação, ele é considerado agora um traidor da nação, por dizer e mencionar aquilo que ele não deveria dizer e mencionar. Então, um livro foi suficiente para fazer os críticos esquecerem de tudo que aquele fuzileiro fez ao longo da sua carreira militar. Um livro foi suficiente para destruir toda a carreira construída ao longo de muitos e muitos anos. Como eu disse, construir um relacionamento, uma reputação, uma vida leva tempo. Porém, destruir o que se construiu é muito rápido e não precisa de muito esforço. No texto que nós lemos, nós encontramos a história de um homem que destruiu 3 anos de comunhão, de companheirismo e amizade em apenas 3 dias. 3 dias foram suficientes para Judas Iscariotes ir do céu ao inferno, de amigo para inimigo, de companheiro a traidor. 72 horas foram horas de sobra para Judas Iscariotes destruir tudo aquilo que fora construído no tempo que ele passou com o Senhor Jesus Cristo. E as atitudes de Judas nos 3 dias, ou nas 72 horas, um pouco mais, um pouco menos, que vão desde o pacto que ele faz com os fariseus, verso 14, até o momento da sua morte, revelam o seu caráter, fazem cair a máscara do seu ser, escancara a sua vida e tudo o que havia no seu coração pecaminoso e depravado. Os passos de Judas, nestas 72 horas, demonstram a distância entre Judas e Deus. O seu proceder vai ilustrar o pecado do seu coração, a iniquidade que está embutida no seu caráter, e a perversidade que permeia a sua alma. E a pergunta que eu quero levá-los a refletir nesta noite é: o que Judas fez
nas 72 horas que vão desde o pacto que ele faz com os fariseus até o momento da sua morte. Quais são as atitudes que ele tem nesses 3 dias, nessas 72 horas? Algumas mais ou menos. À luz desse texto, meus irmãos, eu gostaria de mostrar como um homem pode destruir 3 anos em apenas 3 dias. E eu quero levá-lo a pensar na sua própria vida, na sua própria existência e naquilo que você tem construído ao longo da sua vida. Tome cuidado, porque aquilo que você constrói ao longo da sua vida pode ser destruído com apenas uma atitude, com apenas uma palavra. O que podemos aprender então acerca de Judas? Em primeiro lugar, Judas Iscariotes amou mais as coisas do que as pessoas. Reflita comigo, quanto vale uma vida? Quanto vale uma boa ação em favor de uma vida? Certamente uma vida ou uma boa ação em favor de uma vida não tem preço. Porém, para Judas, investir dinheiro, recurso, valor em favor de uma vida é um desperdício. Nós olhamos para o texto e percebemos esta verdade. Quando nós olhamos para o verso 8, nós percebemos a indignação dos discípulos por causa de uma atitude de uma mulher que, portando um vaso de alabastro, derrama sobre Jesus, unge Jesus. E o versículo 8 então nos diz que os discípulos ficam indignados com aquela situação. Afinal de contas, aquele perfume valia muito. Para que os irmãos tenham uma ideia, aquele perfume era o equivalente a 1 ano de trabalho de um trabalhador comum. Portanto, era um perfume caro, valia muito. E quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber os discípulos dizendo, mas para que esse desperdício? Verso 8, os discípulos ao verem isso ficaram indignados e perguntaram, por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós vamos perceber que o autor dessa expressão foi o Judas. É Judas quem se volta para os demais e para Jesus e para aquela mulher e diz, mas para que esse desperdício? E segundo o Evangelho de João, a preocupação de Judas não era para com os pobres, como o texto aqui diz. Não era a intenção de Judas ajudar aos pobres. João capítulo 12, verso 6, vai nos mostrar que Judas era ladrão. O seu objetivo então era de alguma maneira pegar aquele valor, ou reverter aquele valor para colocar no seu próprio bolso. Ou seja, Judas não está preocupado com aquela mulher, não está preocupado com Jesus, Judas está preocupado com o valor, Judas está preocupado com o dinheiro. A preocupação de Judas não é com as pessoas, é com as coisas. Não é com as almas famintas, mas é com o lucro ilícito. Não é com as vidas necessitadas, mas sua preocupação é com o dinheiro. O Deus de Judas não é o Senhor da glória, mas sim Mamon, o Deus do dinheiro, o Deus do lucro ilícito. O Deus de Judas não é o Deus dono da prata e do ouro, mas o Deus de Judas é a própria prata, é o ouro. É isso que Judas tem no seu coração. Ao seu coração talvez ele dissesse, na minha sacola, no meu bolso, esse dinheiro seria muito melhor empregado, muito melhor investido. Então quando nós olhamos
para este primeiro evento da unção de Jesus, nós percebemos Judas se revelando e mostrando o que estava no seu coração, a saber, preocupação com as coisas, e não com as vidas, e não com as pessoas. Mas quando nós seguimos no texto, nós vamos perceber que o amor de Judas pelo dinheiro não é visto apenas neste episódio de Betânia, que preciso ser fiel e dizer aos irmãos, esse episódio em Betânia não acontece dentro dessas 72 horas, acontece num sábado anterior, mas a sequência do texto sim, quando Judas então resolve fazer um pacto com os fariseus, nós estamos provavelmente numa quarta-feira, e toda a iniciativa, todo o plano começa numa terça-feira. Então a sequência do texto vai nos mostrar que Judas faz um acordo ali com os fariseus, com os principais sacerdotes, a fim de entregar Jesus à morte. Versos 14 e 15 dizem assim: Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Esse foi o preço estipulado. Então, por esse preço, Judas entrega Jesus. E é possível ver um contraste entre a primeira história, ou o primeiro episódio, a mulher ungindo Jesus, e Judas aqui. Porque quando nós olhamos para esta mulher, nós vamos perceber aqui um exemplo de amor, nós vamos perceber aqui um exemplo de dedicação, de lealdade, de despreendimento. Judas, no entanto, é um exemplo de traição, de infidelidade, de desejo desenfreado pelo dinheiro, em detrimento da vida. Judas estava decidido a entregar Jesus, porque ele amava mais as coisas, e não as pessoas. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós conhecemos bem o que o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, verso 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. E é exatamente este o caminho percorrido por Judas Iscariotes. E porque ele amava mais as coisas do que as pessoas, ele então destrói 3 anos de relacionamento em apenas 3 dias, 72 horas. Este é o primeiro aspecto que eu quero destacar. Amar mais as coisas do que as pessoas. Segundo lugar, nós aprendemos que Judas procurou uma boa ocasião para praticar uma má ação. Ele procurou uma boa oportunidade para cometer uma atrocidade. Eu tenho aprendido e tenho ensinado, irmãos, o pecado na vida do crente é e sempre será um acidente. Nós somos pecadores, isso é fato. Nós pecamos por atos, por pensamentos, por palavras. Isso também é verdade. Contudo, não é verdade e não deve ser admitido que um crente redimido, lavado pelo sangue de Cristo, planeje e idealize ações pecaminosas. Você pode planejar qualquer coisa na sua vida, mas você não pode planejar, idealizar, arquitetar pecado. Pecado na vida do crente é um acidente. E quando nós pensamos num acidente, o acidente não acontece o tempo todo. Acidente é um acidente. Eu estou há 3 meses vindo para cá, quase 3, e pegando o mesmo caminho. E hoje, pela primeira vez, eu vi 4 acidentes. 4 acidentes, numa distância de talvez aí 500 metros.
nós não vemos acidente todo dia. E certamente se eu fosse perguntar para aqueles que estavam ali, envolvidos naquele acidente, e perguntar, olha, você planejou bater o carro de frente no ônibus? Ou no carro da frente? Certamente todos diriam, claro que não. Você está louco? Como assim planejar um acidente? Nós não planejamos acidente. Assim como nós não planejamos pecar contra Deus. Contudo, quando nós olhamos para Judas, nós percebemos que Judas, ele usa toda a sua sabedoria, ele usa toda a sua habilidade para pecar contra Deus. Judas não havia entendido que pecar contra Deus não é um bom negócio. Pecar contra Deus não é um bom negócio. E eu e você precisamos aprender acerca disso, para que não nos enveredemos pelo caminho de Judas, que planejou entregar Jesus, planejou entregar Jesus à morte. O texto vai nos mostrar aí no verso 16, desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Então Judas está ali com o seu coração e a sua mente trabalhando num projeto, trabalhando em um plano, e esse plano nada mais, nada menos era do que entregar o Senhor Jesus à morte. Os sacerdotes já tinham isso em seus corações. O texto vai nos mostrar que eles já haviam planejado prender Jesus. O verso 4 diz, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas no verso 5, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Então eles têm um plano, mas esse plano não pode ser executado naquele momento. E agora, o que faremos? É aí que entra Judas. E há um detalhe no texto, não são os sacerdotes que vão até Judas, é Judas quem vai até os sacerdotes. Veja o texto então, verso 14, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes. Ele está decidido, ele planejou, ele arquitetou tudo, e agora ele vai então entregar o Senhor Jesus para ser morto, para ser crucificado. Judas então procurou uma boa ocasião para praticar uma má ação, uma oportunidade para este ato de atrocidade. Judas planejou pecar contra Deus e entregar seu filho para ser crucificado. O que a Bíblia diz a esse respeito? No Salmo 36, no verso 4, falando sobre o ímpio, no seu leito maquina a perversidade, detém-se em caminho que não é bom, não se despega do mal. Davi, em coro com o sábio, vai dizer assim, falando sobre o ímpio, sobre o filho de Belial, sobre o filho do maligno. No seu coração há perversidade, todo tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Portanto, para o ímpio, pecado não é um acidente. O ímpio, ele planeja, ele arquiteta os seus planos para fazer o mal. Isso tem uma aplicação bem próxima para nós, irmãos. Muito próxima para nós. Certa vez eu conheci uma irmã que anotava exatamente tudo o que acontecia na igreja. E certa vez ela mesmo revelou que é para que um dia, quando A ou B se levantar, ela ter tudo anotado. E a ideia dela era para dar o troco. A ideia dela era de vingança.
Você tem um caderninho onde você vai planejando. E você vai ali juntando argumentos para que, no momento oportuno, você descarregue tudo aquilo que está no seu coração. Atitude de ímpio. É atitude de ímpio. Judas era assim. Mas eu quero compartilhar ainda mais uma lição acerca de Judas. Judas, em terceiro lugar, transformou negativamente o local onde Jesus se reunia com os seus discípulos. Olha para mim. Há muitas pessoas que sabem como estragar um ambiente, não é? Há pessoas que conseguem mudar negativamente um ambiente de paz e transformar este ambiente num lugar de guerra. Há pessoas que possuem um potencial enorme para transformar um lugar de amor num lugar de ódio. Maridos fazem isso em seus lares. Mulheres, igualmente, fazem isso em seus lares. O lar doce lar se transforma num lar amargo lar. Num lar carregado e pesado e horrível de se viver. Há filhos que também fazem da mesma maneira. Talvez você conheça algum funcionário, trabalhe com alguém que é um exímio acabador de ambiente. Mas o pior, irmãos, o pior é quando nós transformamos Jerusalém, a cidade da paz onde habita a justiça, num lugar de injustiça e de guerra. Há também pessoas que conseguem acabar com o ambiente da igreja, isso é um fato. E Judas trilhava por esse mesmo caminho. Ele transforma a mesa da comunhão na mesa da dissimulação, na mesa da hipocrisia. Era quinta-feira à tarde. A hora de Jesus ser entregue se aproximava. E nesse momento de angústia, Jesus reúne os seus discípulos ao redor de uma mesa pela última vez antes da sua morte. O verso 20 diz assim: chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos. E o evangelista João vai dar mais detalhes acerca deste momento. No Evangelho de João, no capítulo 13, João vai nos contar que enquanto eles estavam reunidos, Jesus vai se inclinar sobre os pés dos discípulos, lavando os seus pés, e em seguida enxugando os pés dos discípulos com uma toalha. Um momento de muita comunhão, de muita humildade. Jesus Cristo ensinando que nós deveríamos servir uns aos outros. E não apenas isso, é um momento onde eles estão partilhando uma refeição. E já dizia minha mãe, a hora de comer é uma hora sagrada. E nenhum pai, nenhuma mãe gosta de, na hora da refeição, surgir ali discussões. Ninguém gosta. A hora de sentar para partilhar de uma refeição é um momento sagrado. E nós percebemos que este era um momento sagrado. Jesus Cristo estava ali com os seus discípulos, partilhando daquela última refeição. E Judas estava ali também. Tudo indica que no momento em que Jesus está lavando os pés dos discípulos, Judas também está ali. E chega um momento muito tenso da narrativa. Porque Jesus se volta para os discípulos e diz: um de vocês, um dentre vós, me trairá. E aí, confusos, os discípulos começam a perguntar: sou eu?
Por acaso sou eu, Senhor? Judas está ali. Ele se adianta e pergunta: acaso sou eu, mestre? Que hipocrisia, irmãos. Que dissimulação de Judas. De fato, os discípulos estavam confusos, sem saber, mas Judas sabia. Quando o texto diz aqui que fixaram um preço, no verso 15, a ideia é que Judas já recebeu esse dinheiro, ele já está com as moedas no bolso. E Jesus então lhe dirige ali aquela pergunta e ele diz: mas sou eu? Por acaso sou eu? Sua pergunta é evasiva, é uma maneira de dissimular, é um modo encontrado por Judas para disfarçar e esconder aquilo que está no seu coração. E dessa maneira ele vai transformar aquele momento de profunda comunhão num verdadeiro teatro. E ele é o principal ator. E o texto é: por acaso sou eu? Judas é um transformador de ambientes. E naquele momento de comunhão, então, nós encontramos agora um momento de dissimulação, de hipocrisia. Mas se nós lermos a sequência do texto, a partir do verso 36, Jesus agora está no Getsêmani. E nós sabemos que o Getsêmani era um lugar de oração. Era um lugar de refrigério para a alma. E se lêssemos aqui o texto, nós vamos ver Jesus indo ali com o propósito de orar. Talvez seja como aquele cantinho da sua casa, onde você se reserva e ali você começa a falar com o Senhor. É um momento de intimidade com Deus. Bendita a hora de oração. O melhor lugar do mundo é estar aos pés do Salvador. Que ambiente, que lugar precioso, lugar de oração. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos perceber que esse lugar de oração se torna um lugar de confusão, um lugar de violência. Tudo isso por causa da atitude de Judas. Em 3 dias, ele vai destruir aquele ambiente que foi construído ao longo de 3 anos. Judas, ele consegue então transformar, modificar o lugar onde ele está. Por fim, um último ensinamento que eu quero destacar. Judas foi tomado pelo remorso e não pelo arrependimento. Judas não seguiu o caminho do arrependimento, mas ele seguiu o caminho do remorso. Ele havia traído o Rei da Glória, irmãos, entregando Jesus à morte. E mesmo diante de um ato tão cruel, tão iníquo, Judas é tomado por um sentimento de culpa, por uma tristeza imensa, mas não arrependimento. Capítulo 27, os versos 3 a 5 dizem assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata. E disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. O texto é claro e diz que ele foi tomado por um sentimento de remorso, mas não o arrependimento verdadeiro. E esse remorso, ele vai crescendo, ele vai ganhando corpo, ele vai se avolumando, até chegar ao ponto em que Judas vai intentar contra a sua própria vida. Judas não sabe lidar com a culpa. E a solução pecaminosa de Judas é então tirar a própria vida.
aumentando ainda mais o seu pecado, a sua iniquidade. A Escritura afirma que existem dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo o mundo e uma tristeza segundo Deus. Essa tristeza segundo Deus é a que conduz ao verdadeiro arrependimento. E arrependimento, como nós temos aprendido, envolve 3 elementos. Primeiro, conhecimento. Segundo, emoção. Terceiro, vontade. Conhecimento, eu fiz. Eu sei que eu errei. Nem sempre é assim, não é? Quando nós vamos a alguém, e às vezes para pedir perdão a essa pessoa, nós dizemos, se eu errei, se porventura eu fiz mal. Não é assim que pede perdão. Porque se você usa essa condicional, você está dizendo, eu não tenho certeza do meu erro. Conhecimento, eu fiz. Emoção, eu estou triste porque fiz. Eu me entristeço porque eu errei o alvo, porque eu pequei contra Deus. Terceiro elemento, vontade. Fiz, estou triste porque fiz, porém não voltarei a fazê-lo. Me voltarei a Deus e me comprometerei a não mais errar, a não mais cometer o mesmo erro. Isso é arrependimento verdadeiro. Mas quando nós olhamos para Judas, nós percebemos que não há arrependimento da parte de Judas. Porque ele não se volta para Deus, o Senhor da vida, mas ele vai à forca para tirar a sua própria vida. E então a culpa, o remorso, toma lugar do arrependimento. E Judas então destrói sua vida em 3 dias. Mas e os sacerdotes? Quem sabe Judas pudesse se apoiar nos sacerdotes. Judas diz, pequei traindo sangue inocente. E os sacerdotes dizem, que nos importa? Isso é contigo. Isso é contigo. A responsabilidade, Judas, é totalmente sua. Por 30 moedas de prata. O valor de um pequeno campo. No Antigo Testamento nós poderíamos, com 30 moedas de prata, comprar um escravo que foi escorneado por um boi. Um escravo machucado, ferido. E agora então Judas devolve aquelas moedas. Não serve mais, não quero mais. Mas já era tarde. Aquelas moedas não significavam mais nada para Judas. Só que agora era tarde. O texto vai nos dizer, verso 24, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Isso é muito sério. Judas então destrói a sua vida, traindo sangue inocente. E no coração de Judas não havia espaço para arrependimento. Concluo, meus irmãos. Eu tenho aprendido que aquilo que o homem faz de bom, de plausível, ao longo da sua vida, pode ser facilmente destruído por uma só atitude. Em alguns casos, com uma só palavra. E quando nós olhamos para a vida deste homem, para a vida de Judas, nós percebemos que ele vai destruir
3 anos andando ao lado de Jesus, em apenas 3 dias, 72 horas. O que ele fez então? Amou mais as pessoas, melhor, amou mais as coisas do que as pessoas, planejou e executou o mal, transformou o ambiente de comunhão e paz num ambiente de farsa e confusão. Judas não se arrependeu, mas foi consumido pela culpa. Eu queria levar você a uma reflexão. Você, querido irmão, é mais parecido com Jesus ou com Judas? As suas atitudes se assemelham mais às atitudes de Jesus Cristo de Nazaré ou às atitudes de Judas Iscariotes? Jesus amava mais as pessoas. Eu olho para a vida de Jesus e vejo o Senhor Jesus se compadecendo daqueles que estavam exaustos, cansados, porque eram como ovelhas sem pastor. Jesus amava as pessoas. Eu quero levar você a pensar e a refletir sobre isso. Você tem valorizado mais as pessoas ou as coisas? O que tem mais valor para você? Certa vez eu vi o professor Mário Cortella fazendo uma reflexão que eu achei bastante interessante. E ele diz que uma casa onde as coisas estão bagunçadas, porque há crianças, é uma casa feliz. Olha que interessante. Uma casa bagunçada, desarrumada, onde há crianças, é uma casa feliz. Você conhece alguém que não gosta de receber crianças na casa porque desarruma a casa? Ou eu vou dizer, filho, não esparrame os brinquedos porque vai bagunçar a casa. Se eu fizer isso, eu estou valorizando mais as coisas do que o meu próprio filho. Na igreja, muitas vezes nós valorizamos mais as coisas, as pessoas. Nós precisamos refletir e pensar nisso. Às vezes as coisas acabam tomando o lugar das pessoas. Não é assim, irmãos. Nós somos chamados para amar pessoas. Jesus amava as pessoas. Jesus planejava o bem e não o mal. Eu queria que você pensasse nisso. Será que você não é daquele tipo de crente que gosta de dar o troco? Eu vou me vingar, me aguarde. Lembra da história da caderneta, do caderninho? Não sejamos assim. Pecado na nossa vida tem que ser acidente, não tem que ser planejamento. Vou fazer aqui um mapeamento, vou estudar aqui como que eu vou derrubar aquele irmão, como eu vou derrubar aquela irmã. Não sejamos assim. Jesus não era assim. Jesus alegrava o ambiente e não destruía o ambiente. Ele estava sempre cercado de pessoas. E eu não estou aqui dizendo que você tem que ser conivente com o erro, porque mesmo Jesus não sendo conivente com o erro, ele estava sempre cercado de pessoas. Tome cuidado. Tomemos cuidado nos nossos relacionamentos, mas tomemos cuidado na igreja também. Lá vem aquele irmão. Não sejamos assim. Como Judas, parecidos com Judas ou parecidos com Jesus. Eu espero, irmãos, que sejamos parecidos com Jesus. E que toda a nossa história, construída a duras penas, com muito esforço, que nenhuma palavra ou atitude nossa venha a destruir tudo aquilo que nós temos construído. Que o Senhor nos dê graça para glorificarmos o seu nome, para vivermos para a sua glória, e que, diferente de Judas, sejamos fiéis ao nosso Salvador, ao nosso Redentor, que
possamos adorá-lo, que possamos viver para a sua inteira glória, para a sua honra e para o seu louvor. Se nós estamos nos enveredando aí pelo caminho de Judas, em Cristo nós temos a restauração, o perdão. Em Cristo há a possibilidade de um recomeço. Que seja assim na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Em resposta à mensagem, irmãos,